E esse livro de Marcos, muita gente assim, menospreza ele porque ele é um evangelho assim, que repete muitas histórias dos outros evangelhos, as histórias de Mateus, as histórias de Lucas, mas tem algumas coisas no livro de Marcos que só tem nele. Tem umas particularidades no livro de Marcos que só tem nesse livro. E nós vamos estudar isso agora, nós vamos revisar isso agora através das parábolas de Jesus. Então, vamos lá para o livro de Marcos, capítulo 4. Vamos ver que parábolas são essas que Jesus contou. Tem muitos estudiosos que ficam debatendo sobre as parábolas. Por que Jesus contava em parábolas? Será que todas eram literais? Será que tinha alguma outra que era simbólica? Né? Tem alguns que ficam debatendo sobre isso. Se teve alguma das parábolas que realmente foi uma história real que Jesus estava contando, mas a verdade é que, sendo literal ou simbólica, todas elas têm lições para a nossa vida. Amém? Amém. Então, Marcos 4 apresenta 5 parábolas: a do semeador, a da lamparina, a da medida, a da semente e a do grão de mostarda. Marcos capítulo 4. A primeira parábola que a gente vai ver é talvez a parábola mais famosa de Jesus. Eu digo que é a parábola assim, mais fácil de entender e que dá para você pregar para outra pessoa, ensinar essa parábola para alguém facilmente. E todas essas parábolas têm a ver com a pregação do Evangelho, com o reino de Deus. Jesus estava pregando para uma multidão, milhares de pessoas estavam vendo ele. E como era essa situação que Jesus estava contando as parábolas? Capítulo 4, vamos ver o verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Ou seja, ele estava na beira ali na praia, e o povo foi chegando, e foi ficando apertado. Aí ele subiu num barco para poder ficar como se fosse um culto, para poder pregar para aquelas pessoas. E aí o povo se juntou e ele começou a falar com parábolas, verso 2. E assim ensinava-lhes muitas coisas com parábolas, e durante o seu ensino dizia. E agora vai começar a parábola do semeador. Escutem. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, e a semente brotou, cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa é uma história simples e que tinha tudo a ver com o dia a dia daquelas pessoas. Aquelas pessoas viviam da agricultura e da pecuária. A zona ali da Galiléia era um lugar onde se plantava olivas, uvas. Então as pessoas cresciam nesse ambiente de agricultura e elas entendiam isso que Jesus estava falando. Então Jesus gostava de pegar elementos do dia a dia das pessoas para ilustrar as coisas do reino de Deus. Jesus usava essas ilustrações do dia a dia para fixar na mente das pessoas verdades profundas. E a parábola do semeador tem coisas maravilhosas para a gente aprender aqui. Mas antes da gente ir para a interpretação, vamos repassar cada ponto dessa parábola. Primeiro, existe um só semeador e ele está jogando a semente. Mas existem 4 tipos de solos diferentes. Existe o da beira do caminho, que ele jogou as sementes. Tem o solo pedregoso, tem o solo dos espinhos e tem uma terra fértil, uma terra boa. Então é um só semeador, a mesma semente, mas 4 solos diferentes. E aí vocês veem que as sementes que caíram na beira do caminho foram comidas imediatamente pelas aves. Na mesma hora os passarinhos vieram comer as sementes. As sementes que caíram no solo rochoso, elas demoraram dias ou algumas semanas, para nascerem e para
logo em seguida serem queimados pelo sol, né? Então, as que caíram na beira do caminho foi na mesma hora que os passarinhos comeram. As que caíram no solo das pedras demorou alguns dias, algumas semanas. E o dos espinhos demorou ainda mais, né, para a planta nascer e ser sufocada. E as que caíram na boa terra demoraram ainda mais tempo, talvez uma temporada inteira, um semestre ali, para crescer e se tornar uma plantação fértil, uma plantação boa. Então, a cada solo o tempo vai aumentando, o tempo da parábola vai aumentando. É da vizinha? A gente chegou ali. A cada parte dessa parábola vai aumentando o tempo de germinação da semente. E isso é muito importante para a gente prestar atenção. Então, agora nós vamos para a interpretação da parábola. Aqui nós refletimos sobre a história em si, sobre a parábola em si. E agora nós vamos para a interpretação dessa história. O que é que essa história quer dizer? Olha aí. Bebê frango, sabe? Então agora nós vamos para a interpretação da história. Agora preste atenção no detalhe. Jesus ele não interpretou a parábola na mesma hora. E não interpretou para aquela multidão. Jesus depois interpretou para os discípulos, num grupo menor. Vamos ver agora o verso 13. Vamos ver agora a interpretação dessa história. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? Ou seja, Jesus está dizendo assim: essa parábola é tão fundamental que ela é a base de vocês entenderem todas as outras. Se vocês entenderem essa, vocês entendem o resto. O semeador semeia a palavra. Quando essa parábola é contada em Mateus e em Lucas, aqui afirma que o semeador é o próprio Deus, ele que está semeando a palavra. Agora, quem é o primeiro solo? Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. Olha aí. Agora eu quero perguntar para vocês, quando é que acontece esse caso aqui? A pessoa ouve e Satanás vem e tira o que a pessoa acabou de ouvir. Em que caso isso acontece? A pessoa ouve a mensagem e na mesma hora ela não absorve, Satanás vai e tira aquilo que ela ouviu. Que caso é esse? Que situação é essa? É aquela pessoa que ouve e fica ali tentando contestar, e fica ali sempre tentando apresentar alguma barreira aqui que você está falando. Uma vez eu fui pregar para uma mulher e ela o tempo todo ela era só levantando dúvidas, só questionando o que eu estava dizendo, não confirmava nada, não aceitava nada, era como uma pedra. Bate e volta. Jogava a semente, e o passarinho vinha e Mas mesmo assim, essa oportunidade que falou, você tem que levantar alguma coisa que está na cabeça que você não viu. Essa semente aí que fica plantada é do quarto solo. Essa que no futuro. Aí tem também os casos de que a pessoa até, porque ele plantou, né, aqui, mas aí quem sabe plantou de manhã, meio-dia, de tarde, os passarinhos vieram e comer. Tem também aquelas pessoas que até gostaram do estudo bíblico, ficaram, ou então vieram um culto na igreja, gostaram muito da mensagem, mas é quando diz a alguém, um familiar, ou um amigo, ou uma vizinha: mulher, eu fui na igreja adventista, assisti uma pregação tão boa, foi tão bonito o louvor, gostei muito, acho que eu vou voltar, né? Ou então as pessoas, os adventistas vieram aqui, deram um estudo bíblico, eu gostei. Aí a pessoa diz: oh, não vai mais não queira mais não aceite não, sai de casa na hora que eles vierem. Aquilo é uma seita, exatamente, eles são uma seita, são os preguiçosos, não trabalham no sábado não sei o quê. Aí a pessoa dá ouvidos e não quer mais, né? Então os passarinhos vieram e comeram, ou seja, qualquer coisa que a pessoa diz, ou então aponta o defeito de um de nós, que nós somos humanos, né? Diz: não, mas Francinilda é daquela igreja, você vê como... Ou então, a Angelina é daquela igreja, ela é uma doida, não sei o quê. Aí por causa de... A pessoa... Gente, nós somos todos doentes de pecado, nós estamos aqui para
Mas às vezes porque fala de, né, uma pessoa, aí a pessoa já dá ouvido e diz, eu não vou não. Aí já abandona, ou seja, deixou os passarinhos comer a mensagem. Lá no Paraná tem um passarinho que é Os passarinhos. porque tem pessoas que ficam na igreja, aí sai da igreja, aí tem mais uma hora de aí de repente esses pastores aparecem lá na casa da pessoa. Ah, os caras também daquela igreja. Pois é, vocês viram que tudo isso aí é só um solo, é só um tipo de solo. E no final eu vou perguntar qual desses solos é o mais comum. Vamos para o segundo agora. O primeiro era o que as sementes que caíram no caminho, os passarinhos vierem. Agora o segundo. Vamos ver o que é que Jesus diz. Verso 16. Marcos 4,16. Marcos 4,16 diz assim: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Ou seja, ouviu, gostou, recebeu com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É bem isso que a Karina falou, né? Que as pessoas vêm, gostam, têm que se aprofundar e aí a outra vem mais, tá? Porque ela não tem gosto, né? Aí quer dizer assim, né? Quando a pessoa escuta mesmo a palavra, gosta, acha boa ali, acha que tudo é certo. Aí outra pessoa vem e coloca coisas negativas na cabeça daquela pessoa. Aí a pessoa diz assim, né, tem ilusão, aqui acontece lá nada. Aí tira logo da cabeça. Eu vejo aqui também aquelas, por exemplo, que diz que as pessoas recebem com alegria, aceita, aqueles evangelismos que a gente faz, batiza 10 às vezes, né? Mas aí a pessoa vem para a igreja, mas não tem raiz em si mesmo. Eu acho essa parte muito... Não tem raiz em si mesmo, ou seja, ele não aprofunda as raízes, ele não lê a Bíblia, ele não ora em casa, vem só para a igreja. Aí quando vem a provação, a angústia, ele logo cai fora, ou seja, porque eles não criaram raízes profundas, porque eles ganham uma Bíblia nova, se batizam, ganham uma Bíblia nova, mas não lê a Bíblia, não, às vezes é faltoso aos cultos, não ora em casa, porque eu acho que se a pessoa lê a Bíblia e orar em casa, ele tem vontade de vir para a igreja, né? E aí ele não cria raiz, ele não se aprofunda, né? Ou então fica só vindo para a igreja, e só vir para a igreja não sustenta a pessoa, nem só ler a Bíblia sozinho, ou seja, tem que ter um conjunto, ler a Bíblia, orar em casa, vir para a igreja, se envolver. Nós vamos sair hoje à tarde, irmão, eu quero ir com vocês. Ou seja, se envolver para ir buscar, vamos visitar uma pessoa da minha família, vamos lá falar de Jesus para ela, que eu não tenho coragem de ir sozinho ainda, então tem que querer ficar. Então, como ele ao solo rochoso, indica que ele não fundou as raízes, a raiz dele não se aprofundar. Aí qualquer coisinha, então esse segundo já cai fora. Esse segundo solo, essa segunda fase aqui, são pessoas que deixam por causa da dificuldade, por causa do problema, por causa da angústia. Quando perde o emprego, não tem fé suficiente para... Agora o terceiro. O terceiro é o verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza
e outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica Infrutífera. Então, esse é o contrário do solo anterior. O solo anterior não se desenvolveu por causa do problema, por causa da dificuldade. Esse não é a dificuldade aqui que afasta ele. É o que afasta ele? Não tem perseguição, não tem dificuldade. É outra coisa que afasta ele aqui. Bom nosso. Agora não tem mais. Você está convivendo agora com os caras grandes, as igrejas que são anteriores, elas têm muito isso. Pessoas que trabalham em a minha vontade de voltar para a sua isso. Porque às vezes não está muito restrito, mas a gente vai cair nesse caminho, sem querer, sem perceber. Aos poucos você vai cair na rotina das pessoas e completamente para você só trabalha para gastar, trabalha para gastar. Então é muito perigoso. Por isso que eu acho que é para que a gente, no final do tempo, poder dar melhor, Exatamente. As cidades grandes, elas realmente têm esse problema. E quando você olha, esse último evento que eu fui da igreja, Ayrton Kirer falou que, além da janela 1040, não sei se vocês sabem, a janela 1040 é uma área do mundo que não se pode falar de Jesus. Aqueles países muçulmanos, onde se você chegar falando de Jesus, você é morto, né? Mas existe uma outra janela, que é a janela das grandes cidades, nesses países do hemisfério norte, do Brasil para cima, lá nos Estados Unidos, alguns países da Europa. Lá o secularismo é grande, não tem esse fervor de igrejinha pequena como aqui. Aqui tem poucas pessoas, mas nós todos aqui estamos participando, temos esse fervor, mas lá as igrejas gigantes, aqueles palácios, aquelas igrejas do tamanho do mundo, com bem pouca gente. E ninguém interage, ninguém canta, ninguém fala nada. Ela é uma frieza grande. Não só igrejas adventistas, mas as igrejas cristãs lá é um frio grande. Esse caso aqui também, eu me lembro, às vezes a gente fala assim dos ricos, das pessoas mais abastadas de cidade grande, mas tem também aqueles que, quando se converte, quando é batizado, está desempregado, está na xepa, como se diz, está na precisão, na necessidade. Aí pronto, é fiel, vem para a igreja, devolve, quando pega em R$10, devolve o dízimo, é bem fiel, aí passa um tempo aí pedindo oração por um emprego, aí quando consegue um emprego, abandona a igreja. Né? Joga o seu batismo no lixo, abandona a igreja, deixa de vir. Só porque às vezes não é nem por causa do sábado, às vezes não é nem, tem um sábado livre e tudo, mas aí, tô cansado, vou daí dormir, não vou para a igreja não.
então a gente não está preparado. Quando você recebe a benção, automaticamente você recebe a vida. Não é? Quando isso não tem uma opção, não está preparado para receber a benção. Exatamente. Tem um provérbio lá em livro de Provérbios, que eu acho que é o melhor provérbio, nem é só lá em Provérbios 30. Não, mas use que é melhor. Tá, Veja o outro. você pensei que estava carregado, tá Veja o só na outro. misericórdia. Veja o outro. Teste o outro. Oi. Pronto. Pois é. Então, esse solo aqui, ele não vingou, não por causa da dificuldade, mas por causa da facilidade. Ele não deixou por causa do tempo ruim, mas por causa do tempo bom. Eu pergunto, desses solos até agora, qual é o mais comum? O primeiro, que os passarinhos vêm e comem. O segundo, que as pedras sufocaram. Ou o terceiro, que os espinhos sufocaram. Qual desses três solos vocês acham que é o mais comum? O terceiro, os espinhos. Eu também acho que é o terceiro. O que abandona por causa das ilusões, né? Da riqueza, do trabalho. Esse realmente é um dos solos mais comuns que tem, que as pessoas mais se perdem por causa disso. Mas aí Jesus não encerra a parábola da maneira triste, porque agora ele vai revelar o solo bom, o solo que Fran falou. E talvez assim, a princípio pareça que não deu nada, que não germinou, mas um dia vai germinar. Mas, ele fala que ele não vai falar com Deus, não é bom. Ele pode revelar as pessoas que caíram no serviço só. Porque ele pode voltar. Então, não primeiro ele disse que ele, o filho do mata. Às vezes, ele pode revelar. Se um dia ele resolver voltar para Jesus, Deus pode muito provar ele. Verdade. Porque Deus aqui é o semeador, mas ele também é agricultor. Esses solos aqui das pedras e dos espinhos, ele pode trabalhar para que se torne um solo fértil. Cada solo, cada tipo de solo, Deus pode trabalhar para que seja um solo bom, para que seja um solo que aceita a palavra. Então, para a gente parece que é impossível, mas para Deus, ele pode fazer qualquer coisa. E aí nós chegamos no solo bom, que é o verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém. Então a consequência do solo bom, de uma planta que nasce, é gerar sementes para que outras plantas nasçam. Verdade. Então uma das formas, uma das demonstrações de alguém que está vivo, de que aceitou e colocou a palavra em prática, quando ela traz outra pessoa também, quando ela discipula outra pessoa, quando leva outra pessoa a Jesus. Esse é um dos resultados de alguém que aceitou a palavra no seu coração. Amém? Amém. Então agora, por que Jesus falava por parábolas? Você viu que essa aqui é uma parábola que Jesus disse, olha, verso 13. Se vocês não entendem essa, como vocês vão compreender as outras? Essa é a mais fácil que tem, porque tem a parábola aqui e logo em seguida já tem interpretação. E eu digo que é a parábola das mais básicas que Jesus contou. Mas por que Jesus contava histórias? Por que Jesus contava parábolas? Olha, vamos refletir aqui na lógica disso. Todos vocês, quem que gosta de ouvir histórias? Quem é que gosta de contar histórias? Eu gosto de ouvir. Quem gosta de ouvir, todo mundo gosta. Eu não gosto de contar, não. Não sei contar. Histórias antigas e verdadeiras, que é um ciclo mais real. Ela gosta, mas ela é seletiva, viu? Histórias antigas, verdadeiras, de fatos reais. Nada de... O gosto não teve nada. Mas quem é que gosta de contar histórias? Vocês gostam, porque vocês não... Olha, só você ver, às vezes as pessoas vêm pregar aqui, aí elas começam lendo aqui e... Fulano, mas aí você lembra aquele dia que aconteceu aquilo comigo, não sei o que, que eu estava não sei aonde, fazendo não sei o que. Todo mundo gosta de contar história, todo mundo ama histórias. As pessoas ficam fascinadas quando alguém conta histórias. A narrativa vai prendendo as pessoas. E sabia que isso também é uma forma, um recurso que é usado por políticos?
políticos, para se identificar com os eleitores, eles contam a narrativa, eles contam a história para os eleitores se identificarem com ele. Então as histórias às vezes são usadas para o bem e às vezes também são usadas para o mal. Mas elas são poderosas, elas cativam os ouvintes. Então por isso que Jesus contava histórias. Se Jesus fosse fazer uma tese de doutorado, explicar que a palavra é difícil, passar o dia todo falando uma linguagem científica, vocês acham que ia juntar 5, 10 mil pessoas para ouvir ele? Sabe onde é que Jesus estava pregando? Jesus estava pregando em cima de uma montanha, no meio-dia, sol quente, e milhares de pessoas ali não foram para casa, decidiram ficar ali no desconforto só para ouvir ele falar essas histórias. Se Jesus fosse falar uma linguagem rebuscada, uma linguagem de doutor, as pessoas não iam ficar ali para escutar ele. Porque nas sinagogas era assim que os fariseus falavam. Falavam uma linguagem chique, uma linguagem rebuscada, e ninguém entendia nada. Então, pode falar. Vamos ser sinceros, né? A Maria, ainda bem que ela não disse o nome, Senhor. Já... Faltou você, faltou a vontade. Eu já fui na igreja, eu pregava no meio pegar, e ela não falava misericórdia. Ele pregou aquela história da mulher, quer dizer, eu começava a pregar, eu estava até terminar e nem comer, a paciência é dela, né? Eu já tem pastores que pregam e você gosta, que pregam e você gosta, né? Você sempre vê no fim, agora tem jeito, que prega, só pela misericórdia. Pois é, Jesus sabia disso, e por isso que Jesus ele contava histórias. Ele queria se identificar com aquela audiência. Ele fica andando dizendo: olha, está vendo os lírios do campo? Eles não semeiam, eles não colhem, eles não fazem nada, mas o Pai Celeste sustenta. Está vendo aí o semeador? Está vendo aí o sal? Está vendo aí a luz? Tudo que tinha em volta das pessoas, Jesus comparava com coisas do reino de Deus. E as pessoas se encantavam com aquilo e gravavam na mente. Talvez Jesus falasse de maneira literal, ninguém lembrava o que ele ia dizer depois. Mas toda vez que alguém ia pegar um sal assim para botar no comer, ele lembrava daquele exemplo que Jesus deu. Toda vez que eles iam semear lá no campo deles, eles iam lembrar da palavra que Jesus contou. Então aquelas imagens, elas gravavam na mente delas, das pessoas, verdades incríveis. Mas agora eu vou chocar vocês. Tudo isso que eu disse, agora vocês vão ficar um pouco contrariados. Por quê? Quando foram perguntar a Jesus por que ele contava parábolas, ele deu uma resposta que talvez seja contrária a isso que eu falei, mas vocês vão entender. Olha aí o verso 10 ao 12. Eu disse a vocês que as parábolas eram no intuito de facilitar, né? Mas olha a resposta de Jesus. Quando Jesus ficou só, verso 10, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas ao de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e sejam perdoados. Ai, Jesus. E agora, Jorge? Olha a resposta de Jesus. E agora, José? Eu conto tudo para as pessoas em parábolas, para que elas vejam e não entendam, para que elas ouçam e não percebam nada, para que ninguém se converta e ninguém seja perdoado. E aí, Isaías, como é que a gente resolve? Como é que a gente sai dessa aqui? Isso aqui é a pergunta do navio da verdade. Jesus contava as parábolas para dificultar, para as pessoas não se converterem. Foi isso que ele disse aqui. E aí, professor, como é que você sai dessa? Essa resposta aqui foi assim: ele não disse diretamente tudo, era para as pessoas não diretamente não lembrar e não querer desistir. Então fica assim naquela dúvida se aquilo ali era para ser assim ou não era. Aí não se conta que não sabia certamente tudo.
de pouco a pouco ia conhecendo, de pouco a pouco ia aprendendo uma coisinha e outra. Porque se ele fosse explicar tudo de uma vez por todas, entendesse completamente. E nem todos vão pegar. Muito bem, exatamente isso. Jesus não explicava tudo de uma vez, ele explicava aos poucos, exatamente. Deixava o gostinho de verdade, né? Olha aí. Ele sabe das coisas. Até o final da história. Se tem alguém que sabe ele. Aí vamos ver esse mesmo texto, só que pelo profeta Isaías. Segure Marcos e vamos para Isaías. Segure Marcos. Vamos lá para Isaías 6. Bota o dedo aí em Marcos. Bota o dedo em Marcos e vamos para Isaías 6. O mesmo que Jesus falou aqui em Marcos 4, Isaías vai falar aqui no começo do livro. Isaías 6. Vira, Júlio. Na verdade, Jesus citou Isaías, né? Foi, Jesus citou Parafraseou Isaías. Isaías era o profeta que eu mais gosto no Antigo Testamento. E o livro de Isaías, tem gente que acha que é pesado, mas é um livro doce, é um livro maravilhoso. É o melhor dos livros proféticos do Antigo Testamento. Aí aqui no capítulo 6, Deus estava chamando Isaías para o ministério dele, e aí Isaías teve uma visão. Ele estava na frente do trono de Deus. Deus lá com toda a sua glória, os anjos, e os serafins, né, voando ali diante do trono. Isaías estava diante do trono de Deus. Inclusive tem uma música que eu botava aqui que mostrava essa cena. Isaías, um desenho animado assim, diante do trono, né? É na bota. Aí, os anjos cantando e tal, e aí o que Isaías disse? Verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros. Isaías 6. Quem ajuda aqui? Achou? Porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Amém. Deus consagrou Isaías ali. Aí depois Deus perguntou, verso 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora olha o verso 9 e 10, ele termina aqui. Essa parte. Então Deus disse: vá e diga a este povo que ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Tornem insensível o coração desse povo. Endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos. Eu acho que ele fica redundante. Ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se convertam e sejam curados. É uma Bíblia. Torne-lhe insensível. Deu um nó. Agora, Jesus disse, Isaías disse, Deus disse: olha, Isaías, você vai pregar e as pessoas, você vai tornar o coração das pessoas duro, para as pessoas verem e não entenderem, para as pessoas ouvirem e não colocarem em prática, para não se converterem e não serem curados. Não ser salvo, ele não Agora, tem jeito como é que a nenhum. gente sai dessa? O que é que Deus estava querendo dizer aqui para Isaías e o que é que Jesus estava querendo dizer lá nas parábolas? Será que Jesus usava as parábolas para endurecer o coração das pessoas? Por que Jesus disse que ele disse assim? O que é que vocês acham? Exatamente. Foi o que ele disse? Exatamente. Exatamente. E todas aquelas pessoas que estavam vendo Jesus, tinha dois grupos de pessoas.
As que iam ouvir, iam aceitar, iam colocar em prática, e aquelas que já eram duras, e por mais que Jesus falasse do jeito mais mastigado possível, elas nunca iriam ouvir, entender e nunca se converteriam. Esse exemplo Pois é, então, acontece dentro da igreja. Muitos ficam ali ouvindo, ali, assistindo, escutando, mas não entendem nada. E muitos ali, quando vai escutando de muitas vezes, vai aprendendo. Muitos não sabem nem o que está dizendo. exatamente. Exatamente. Então, Exatamente, é um trabalho que o profeta deveria fazer, um trabalho lá, que é entregar, não e só que a gente tem uma ansiedade de só pegar e ouvir e aceitar imediatamente. Cada pessoa tem um tempo de agir. E age na pessoa, mas cada um tem seu tempo. Tem pessoas que a pessoa vai ter seu tempo. Você diz que a pessoa não vai aceitar. Ela não percebe, ela não fecha o nome, que não tem assim. Tem pessoas que perguntam para a pergunta e não aceitam. Então não era que Jesus estava endurecendo diretamente o coração das pessoas, mas é porque por mais que ele falasse, por mais que ele pregasse, a dureza dela só ia piorando cada dia mais. Então do mesmo jeito era com Isaías, ele ia pregar para um povo que já era duro, e a mensagem dele só ia tornar mais dura o coração deles. Então era uma coisa indireta. Não era a vontade de Deus que as pessoas não se convertessem. Era a vontade de Deus que elas se arrependessem, deixassem os pecados. Mas infelizmente elas já tinham tomado a decisão delas. E não ouviram. Isso já tem acontecido com Faraó. Eu estava lembrando agora. Exatamente. Deus queria que o faraó deixasse o povo ir antes de cair as pragas, para não precisar o Egito sofrer. Só que a cada praga que vinha, ele ia só ficando cada vez mais duro. Até que a pessoa morreu o filho dele para ele poder deixar o povo ir. E mesmo assim ele se arrependeu e foi atrás. E nem assim ainda foi atrás. Né? Perdeu tudo. Porque como tem também aquela paradinha na Bíblia, que a hora e o dia quem sabe é Deus, nós não sabemos. Então muitos vêm para a igreja, com pouco tempo já sabe muita coisa. E muitos passam muito tempo para aprender alguma coisa. Mas sabe por que a gente passa o tempo na igreja e não faz, não prospera, até mesmo abandona? Porque hoje eu não moro, vou embora, trabalho só uma hora com ela. Aí tudo bem, então só meia hora, mas aí eu já não estou organizada. Aí quando for amanhã, aí eu repasso todo dia esse resultado que eu mostrar, né? Porque eu quero algumas pessoas que eu já fiz na comigo. Aí eu vou, não repasso o resultado. Aí eu pensei que eu já não estou vendo resultado. Aí deixei também de fazer esse vídeo. Aí a minha fé enfraquece. Aí eu também deixei de dar aquele estudo que há 6 meses a pessoa mesmo cobrando, você não está vindo sábado. Você não está vindo sábado. Então, praticamente abandonei todo o serviço, todo a É as raízes que a pessoa não. Porque essa raiz também é comparada a um cordão que nos liga ao céu. São 3 fios. É a oração, estudo da Bíblia e testemunho. Exatamente isso que você está dizendo, Jair. Quando a pessoa não ora, não lê a Bíblia e não testemunha, ele não se firma, ele não frutifica, ele não permanece. É um efeito dominó. É. E eu agradeço de ainda Deus nos fazer essa reflexão. É sim. Essa reflexão de, foi por isso, você deixou hoje, amanhã você deixou isso, e depois você deixou isso. E é por isso que essa necessidade de se afastando de tudo. Mas é. Dia 10. 15? Da data. Então, essa não era a vontade de Deus, que as pessoas se endurecessem. Mas Jesus continuou
pregando. Jesus continuou falando parábolas. Ele explicou o motivo, né, por que ele falava assim, e ele continuou contando histórias. E aí nós vamos para o capítulo 4, Marcos 4. Deixa eu dizer, Mateus. É na quarta-feira, né? Marcos 4, 4, vamos ver o verso 21 a 23. A parábola da lamparina. A candeia e o cesto. Bom, quem está ouvindo? Está ouvindo aí? Certo. Daqui a pouco ele pode vir para dentro, eu acho que Sem encontrar o porta. Nós só temos que estar quente. estou com pena dele ali sozinho, olhando pro tempo. Não tá quente. Entra dentro. Mas pelo menos depois que Júlia chega, a gente chega mais ninguém não. Em Pataxó. Vai a DMC. Tá com a mordomia lá. Com o time da mordomia. Quando ela chegar, já vai ter terminado aqui, acho que. Só vai estar na campanha ali. Esse tijolo de segurança que você. Vamos lá. 21. Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto de uma cama? Será que você liga uma lanterna e esconde a lanterna para ninguém ver? Por acaso não a coloca num lugar que ilumine bem? Não é isso? Por que a lâmpada não é no chão? Por que a lâmpada não é escondida nem no chão? Por que a lâmpada é em cima, no teto? Pois é. No tempo antigo dos lampiões, né, a pessoa pendurava, não era amarrava assim no teto, não era Kennedy, você lembra disso, Kennedy? Não era aqueles lampiões a gás, a gente pendurava assim, não era? Aí ligava lá, sem Exatamente. Então, o Jesus usava coisa bem simples, né? Para a pessoa entender, né? Como é que... Quem quisesse entender, entendia. Pois é. Aí olha o verso 22. Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, essa é uma parábola que não tem interpretação. Jesus não contou a interpretação dessa parábola. Mas é uma parábola assim, tão autoexplicativa, né? É só Jesus contando que a gente já consegue deduzir o que é, já consegue entender o que ele está falando. Só que olha o benefício da gente. A gente, agora com a Bíblia completa, a gente pode entender essa parábola melhor vendo ela contada no livro de Mateus. Vamos ver? Bota o dedo em Marcos, bora para Mateus 5. Essa é um privilégio que vocês nunca percebem assim, estudando a Bíblia, que a gente tem o material completo, a gente só confere. Olha aí Mateus 5, 14, 15 e 16. Aqui em Marcos parece que essa palavra não tem interpretação, parece que não tem como a gente entender. Mas em Mateus já tem uma interpretação. E Mateus está bem perto de Jesus, ele escutou tudo. Mateus 5, 14 a 16. Quem entende que Marcos ele não era um dos discípulos. Marcos ele foi discípulo de outro discípulo. Ele era discípulo de Pedro. Ele já ouviu. Ele já ouviu a história de Pedro. Igual aqueles telefones sem fio que a gente faz. Você diz uma coisa, quando chega lá já... a história... Mas ele está falando do mesmo ensinamento. Mateus ele estava lá no dia e ele disse exatamente o que Jesus falou. Olha aí, Mateus 5, verso 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Essa aqui era uma cidade real que realmente ficava assim, uma montanha. Quando você ia... Tem um nome e tal e tudo, já quando você ia, você via aquela cidade iluminada, aquela coisa, né? Eu, quando eu venho no Natal, quando passa ali naquele morrozinho ali de Itajá, chega numa alegria, assim, quando vê a luz de Açu. Itajá é Açu, assim.
massa demais. Volta para o conchego. Vai. Mateus 5, verso 15. Nem se acende uma lamparina, olha, para colocá-la debaixo do cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Agora vem a explicação. Assim brilhe também a vossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém. Você não acende a luz e esconde. Você não descobre a mensagem para guardar para você mesmo. Tem uma ilustração que o irmão lá do Congaçu uma vez contou, que nunca saiu da minha cabeça. Que o cristão, ele não é um cristão, ele não pode ser como esponja. A esponja ela guarda todo. Quando você, ela guarda só nela. Exatamente. Não pode guardar só para ele. O cristão tem que ser como um ventilador, que fica só espalhando o vento para todos que estão ali. Olha, isso aí já é uma parábola moderna já. Jesus usou a lamparina e José lá de Congaçu usou a esponja e o ventilador. Entendeu? Meu pai disse, vamos dizer a parábola, não vamos pegar a parábola, mas ele tem um ditado dele que ele sempre diz assim: 3 coisas que não se escondem, só a verdade. Porque a verdade nunca vai esconder, por mais que ela se esconda alguns dias, mas uma hora ela vai aparecer, assim como é a verdade. Só a lua e a verdade. É aristotélico, é de Aristóteles isso aí. Filosofia de Aristóteles. Nada se esconde, só a lua e a verdade. E Jesus disse aí em Marcos que nada se faz escondido que um dia não venha a público. Né? Se a gente fez uma coisa boa, que Jesus disse que o que a mão direita fizer, a esquerda não saiba, um dia Jesus irá contar isso para o universo. Olha, eles estão aqui porque eu tive fome, me deram de comer, tive sede, me deram de beber, eles fizeram bem. Por isso que eles estão aqui. Um dia Jesus vai honrar aqueles que fizeram as boas obras, né? E também aqueles que não fizeram, que só faz com a intenção de se mostrar. Um dia Jesus também vai desmascará-los diante do universo e dizer, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, vocês não me deram de beber, vocês discriminaram as pessoas, né? Esses meus pequeninos irmãos, vocês não acolheram. Então essa é a parábola da lamparina. Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu tirar só dessa parte do verso. Agora vamos voltar para Marcos, que ele é o livro que a gente está estudando. A gente gosta muito de Mateus, mas vamos para Marcos. Marcos, agora o resto da história. 24 e 25 é o da medida. Essa aqui é bem discreta, essa parábola aqui. Tanto é que, quando você olha aqui no parágrafo, está escrito assim, a luz. O subtítulo? Como é que está de vocês? O meu tem subtítulo não, só tem a parábola da candeia. Pois é. Aí elas são, é como se isso tudo aqui fosse uma parábola só, mas são duas. Do verso 24 e 25 já é outra. Em Marcos 4, 24 e 25. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parece mais confusa, né? Mas o que vocês conseguiram entender dessa parábola aqui? Eu fiz um link com aquela parte que diz assim, porque o juiz de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Eu fiz esse link. Você está dificultando, diga aí. Com o critério que você julga alguém, você também é julgado. Exatamente.
Quando você fala de alguém, é um pensamento que diz assim: se alguém fala de você, dos outros para você, também fala de você para os outros. Então, e aumenta um pouco mais. Então, é isso que a gente está querendo dizer aqui nessa primeira parte da parábola. À medida com que você mede os outros, eles também medem você. Mas ainda dá para a gente tirar uma outra lição, de outro sentido que a lição traz aqui. Aí na quarta-feira, no final, fala que em alguns lugares, nos mercados, ainda se vende por peso, coloca o produto na balança, né, para vender o produto para o cliente. E alguns vendedores, para conquistar o cliente, eles colocam uma quantidade a mais dos produtos, para agradar o cliente. Então, pega mais um pouquinho, não sei o que você quer mais, pega mais um pouquinho. Eu lembro do tempo que a gente comprava leite na porta. Tinha um vendedor de leite que ele botava o litro de leite, a medida cheia, ainda botava mais um pouquinho assim. Botava mais um pouquinho. É muito difícil, que eu não peguei essa época, mas você sabe, né? Mas tem. Tem uma fêmea lá na porta que rola na fila, eu não vou lembrar, mas aí sempre que você compra ele sempre faz questão de dar alguma coisa a mais. Para que você para conquistar o Dá uma Não, laranja, isso aí também. dá uma goiaba. Lá no Caminho Futuro, eu sou viciado em pipoca. Aí toda vez que eu De saía... milho, de de milho. milho. Aí toda vez que eu saía, eu comprava ali a pipoca que era R$1. Aí, como era um cliente fiel, todo dia eu comprava, aí sempre o pipoqueiro me dava um saco a mais. Era. Eu comprava com R$1, comprava um saco e tinha esse bônus. Nos últimos anos, Davi, já era R$2. Aí ele botava R$3 para você, porque no seu último dia de aula lá, depois de 7 anos, eu fiquei esperando você lá na saída, lá perto do pipoqueiro. E quando você dobrou lá, ele já botou sua pipoca. Aí botou os dois, eu vi ele botando e depois ele botou mais outro. Aí eu disse, por que você bota mais? Assim, não era Aí você chegava em casa ainda com muita pipoca, você vinha comendo bem devagarinho. Ele dizia, não, porque todos esses anos ele me compra todo dia, então ele é o meu cliente mais fiel, por isso eu boto sempre mais para ele. Pois é, Canindé, Deus abençoe ele. Se ele é decidido hoje, ele deve ser mim. Foram 7 anos de pipoca. Foram 7 anos de pipoca, 5 dias por semana sem faltar. Pois é. Pipoca de milho. Então, que Deus dê a ele, né, a Canindé, sempre tudo que ele precisa e mais um pouco, porque ele foi generoso com Davi, né, ele foi generoso. Ele está no mesmo canto de pipoca. As pessoas que pesam, que falam que pesam, não é para pesar a roupa, é para pesar a sério. Essas pessoas assim que vendem pipoca, que a gente às vezes pensa que são pessoas, se eles não fumarem, não beberem, não tiver vício, eles constroem condomínio de kitnet e ficam tipo uma aposentadoria. Você já dá... Não, mas é. Aquele homem que vende batatinha frita lá no centro, ele tem um condomínio de kitnet que ele construiu com as batatinhas. Então o que isso tem a ver com o que Jesus está falando? No final do verso 25 ele deixa claro: ao que tem, mais será dado, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. O que isso tem a ver com a mensagem? Se você tem vontade de aprender mais, se você sabe pouco, mas tem disposição para aprender mais, porque você quer mais luz, Deus vai dar mais luz a você. A pessoa sincera que está ali pelejando, tentando entender a Bíblia, Deus manda alguém para ensinar, Deus dá mais luz àquela pessoa, porque aquela pessoa é sincera e quer aprender mais. Mas aquela pessoa que sabe pouco, mas não está disposta a aprender mais, isso aqui já é o suficiente. Até o que ele sabe, ele vai deixar de saber, ele perde. Ou fica questionando aquilo que sabe, até aquilo que ela sabe, um dia vai ser tirado dela. Esse é o sentido da parábola. Se você tem e está disposto a aprender mais, Deus vai dar mais a você. Deus vai colocar uma medida a mais em você. Mas se você não quer mais aprender, se você está se fechando, até aquilo que você tem, um dia será tirado do seu coração. É uma verdade séria, mas é real. Essa parábola lá em Lucas é dita assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. É a mesma, só que nas palavras de Lucas. Exatamente. O papai gostava muito desse verso. Não se preocupe não, Davi. Nós temos você hoje e não sei quando mais.
Não só com essa agora. Uma Não, parábola exclusiva. ninguém está aperreado, não. Uma parábola exclusiva. No serviço de streaming, na Netflix, tem as séries, os filmes que são de outros lugares que a Netflix ela só reproduz. E tem as séries que são originais do streaming. E aqui em Marcos, essas parábolas tudinho aqui que a gente deu, tem nos outros evangelhos. Mas essa aqui é exclusiva de Marcos. Só tem nele. Legal. Olha aí, Marcos 4, 26 a 29. A gente encerra com essa. Não precisa não. Ninguém está aperreado. Vai esquentar. Faz Olha, nada. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Ele não sabe o que está acontecendo com a semente lá. Ele torce para a semente germinar, mas ele não sabe o que está acontecendo. Ele não está no raio-x ali vendo a raiz. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, depois, por fim, o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice. Olha bem, com a foice, porque chegou a colheita. Olha aí. Com força. Então Jesus está dizendo, olha, o homem joga a semente e torce para dar certo, mas ele não sabe o que está acontecendo com a semente. Ela germina, vai crescendo, ela nasce, depois frutifica, depois vira uma planta. Mas ele não sabe, ele não participou de todo esse processo, ele só jogou a semente. Então, da mesma forma, acontece na realidade, com a pregação do Evangelho. Você sabe como é que isso acontece na pregação do Evangelho? A gente joga a semente, mas a gente não sabe o que aconteceu no coração da A pessoa. gente ora pela pessoa, convida para o culto. É sim. A gente prega, agora entrou a parábola que o Fran falou no começo. A gente prega, joga a mensagem, dá um livro, mas a gente não sabe o que aconteceu. Ali, dali para frente é com o Espírito Santo. Um exemplo que aconteceu, que a gente viu lá na UERN, foi aquele rapaz que estava cantando lá no conjunto, que recebeu um livro de manhã, lá em Mossoró, no evento. Há 12 anos. Não, eu fui comprar um data show para a igreja de Bela Vista. Foi em 2014, por aí, 2013, Foi. 2014. Foi. No shopping, ele No disse. shopping. Mãe deu o livro, não sabia nem quem era a pessoa, né? Foi. E aí depois de 10 anos a pessoa parece que não é um tanto. E já se batizou, a partir dele já se batizou 4 pessoas que ele levou à igreja. E ele está com um conjunto aí cantando. E ele me conheceu, no meio da multidão ele me conheceu. Foi lá falar comigo, você lembra de mim? Não. Olha, muitos anos atrás você foi em Mossoró comprar um data show, só que a loja estava fechada ainda. Porque acabei de, nesse dia eu que abri o shopping, eu fiquei lá, estava fechado. Às 10 horas eles abrem. Aí eu entrei, aí a loja que ele trabalhava, que era na Jacaúna, ele estava aberto, só que a loja do lado, que era a Miranda Computação, estava fechada ainda. Aí eu fiquei fazendo hora lá, fiquei conversando com ele. Assim, ele estava lá sozinho, esperando a Miranda abrir para comprar data show lá para a igreja. Aí dei um livro a ele, falei de Jesus para ele, e aí ele disse isso para mim. Foi exato, eu não lembrava disso nunca mais. Ele que lembrou tudo isso a mim. Foi. Você foi comprar um data show, só que a loja que você foi comprar, que era Miranda, lá estava fechada, e você ficou na Jacaúna esperando a Miranda abrir, e eu estava lá, sozinho para vender. Aí você me deu um livro e falou de Jesus para mim. Aí hoje eu estou aqui comigo, mais 4 pessoas se batizaram a partir do meu trabalho. É.
E essa mensagem de povo não dá para responder isso. Em 2013, eu comprei uma 3 pais. Eu coloquei para assistir. Eu não já trabalhava no carro, não sei por quê. Eu sei que era porque era o que não trabalhava no carro. Sim. Aí eu amava ver na sala e me dava para e eu já criando, procurando trabalhar no grande, me comprei há muito tempo. Amém. Eu conheci o pastor Cléber Gonçalves, aquele Vai encher para elas aí. Vai encher para ela, garrafa. Quer andar. É bom que ela se movimentando é melhor. Sim. Quando eu comecei a assistir um pouco mais os canais, fiquei viciado. E aí eu assistia mais outro canal. Que bom. Através de Aline, começou a ter vocês que Deus trabalhando comigo. Aline começou a me editor, um curso culinário, e ela fala para ela que ela conhecia o movimento. Ela disse, ela fez primeiro, e o marido só fica no canal, velho. Aí ela disse, sim, a gente pode falar um vídeo? Pode. Eu, antes disso, eu sou muito tímido. Às vezes eu falo aqui, às vezes aguei, mas eu tenho que cuidar do que eu jeito aí. Eu estou muito bom, mas eu sou muito tímido. E eu procurei muito livro. Eu sabia que o mundo era difícil. Eu não tinha coragem de falar com ele e procurei na mensagem aqui. Eu não encontrei. Mas muitas vezes eu faço feira, talvez eu fique outro, não encontrei. Aí através de aluno de Paulo, eu comecei a ter coragem de estar sentado. E uma semana eu estava doido. O Espírito Santo trabalhou comigo 20 anos. 15 anos ele trabalhou comigo. Então, a gente passa isso também na hora de pregar. A gente prega na ânsia, acha que a pessoa está no canal, não tem que deixar ele e Deus em cada pessoa. Tem gente que se batiza, não é essa mensagem. Às vezes se atrasa por algum dificuldade, por alguma decepção, mas a gente tem que deixar o espaço dele, tem que deixar ele trabalhar com mais a gente trabalhar com ele. É o Espírito Santo. Exatamente. Parábola da semente. Música de. Na verdade, eu assisti o Vocês sabiam que a lição da escola, que a escola sabatina é para isso? É para contar testemunho. A escola sabatina a escola sabatina ideal que a Igreja Adventista sonha é que todo sábado tenha pelo menos um testemunho. Porque, na verdade, a gente sabe como é que eu estou isso aqui? Porque a gente tem uma amiga que diz, não, você quer no grupo, está legal, levar a gente para a conversão. Entre nós, então, se quiser só a gente mesmo, a gente pode fazer. Eu acho errado. Eu acho que o pequeno grupo tem que ter pessoas novas para pregar, para familiarizar. Mas o PG, assim, a gente não pensar no ser humano. O PG é uma forma de sociedade formada porque tem muita coisa que a gente quer falar. No culto aqui não. Consegue ser aqui. E a gente precisa. O ser humano mora O PG está mais. relacionamento, falar com o PG bom. Eu falei demais. Todo mundo falou um pouco. Pois é. Eu vi muito tempo falando isso para mim abriu minha mente. Eu melhorei muito da minha ansiedade com o PG. Olha aí, Maria, que lindo. Eu melhorei muito a minha ansiedade com o PG. Olha aí. Eu conheci ele como se olhar para frente, você não tem coragem de olhar na cara dele. Hoje todo mundo tem coragem de olhar na cara dele.
Por quê? Porque ele é um cara muito fechado. Eu conheço, trabalhei muito com ele, assim, todo mundo também. Graças a Deus, ele tem muita dificuldade que a gente está sempre mudando. Claro. Mas Deus muito boa. Amém. Deus seja louvado. Então, a questão muito. Pois é. O que a gente não pode estar falando nos PG é falando mal uns dos outros. Mas a gente é para contar os testemunhos, para se, como é que se diz? Fortalecer uns aos outros, para Para exortar. ser um grupo de apoio. Um grupo de apoio. Quando o irmão sentir uma dor, liga para os seus amigos do PG. O pessoal coloca os alunos e se reúnem numa roda. É. E eles compartilham experiências para todos se ajudarem. Só para dizer assim, olha, hoje eu não bebi. Ninguém falava ninguém, em toda a sociedade ninguém falava ninguém. Mas o PG é relacionamento. Nunca vai acabar esse negócio de fulano falou fulano. Não, nunca vai acabar porque a gente está no meio do pecado. Mas lá resolve lá. É para a gente resolver. É para a gente resolver. Isso eu quero saber a felicidade do Manuel, né? Deus é tão feliz, porque assim, mas ele já está emagrecendo. Mas também não é fácil, não. Não pode caminhar, amor. Ele chora, não pode caminhar, Não pode. sempre eu vou caminhar e ele, quando a pessoa estiver sentada. Cada um com sua luta. Ele ficou feliz, né, irmã? Fortaleceu a. Você veja, né? Ontem tinha toda uma programação para fazer na igreja, mas Deus queria que a gente fizesse um PG. Estava programado, Deus disse, não, vai ser PG. Eu vi o anúncio que era aqui na igreja, não aqui na igreja. Eu vim preparando o Senhor, mas mamãe pensou logo, mamãe disse, coitado de Marinilson, não está podendo andar. Aí Luísa e as famílias e os filhos estão no velório do avô. Já vai desfalcar mais 3. Aí Deus seja louvado pela escola sabatina, de testemunho que foi, das parábolas que nós podemos trazer para a nossa realidade. Deus seja louvado. Somos um pequeno povo muito feliz. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por essas histórias maravilhosas que o Senhor contou há 2.000 anos atrás, mas repete para nós hoje. Sim, Deus. Que cada história dessa, Senhor, possa ser gravada na nossa mente. Amém. Que a semente que o Senhor plantou um dia em nós ainda esteja germinando, ainda esteja se desenvolvendo em nossa vida. Sim, Deus. E que nós possamos estar espalhando essa semente para os outros. Como aquela semente que germinou na terra boa e frutificou a 30, 60 assim por um. Amém. E cada um aqui, Senhor, possa trazer outros discípulos para esse retiro. Outros discípulos para esse ambiente, para esse lugar. Que esse lugar seja um lugar de paz, seja um lugar de cura. Que os PGs sejam esses lugares de evangelismo, onde as pessoas se sintam bem, para falar, para se abrir e para que o Senhor possa curar-nos ali naquele ambiente, naquela comunidade. Então fique conosco, Senhor. Nos ajude a ser agente de cura e restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.